Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, então, após a semana passada que a gente teve aquele probleminha quanto às datas, né, devido a tudo o que aconteceu, hoje a gente normaliza aí então os encontros, né, nós voltamos para os encontros acontecendo segundo o cronograma que eu passei para vocês. E gostaria de aí mostrar, afirmar algumas coisas de cunho importante, tá? Quanto a algumas coisinhas, né? Então a gente tem aqui a nossa disciplina, né, de cálculo diferencial, tá o material da aula, né, o material da aula como material de apoio para leitura, o link para a videoconferência, mas gostaria de voltar aqui para o material da semana passada, né? Então temos ali a gravação da aula 1 que aconteceu, né? O material, né, da aula 1, tá? As notas de aula, onde que eu fiz as resoluções, também estão ali disponíveis, e a atividade, tá, gente? Então não esqueça ali de fazer a atividade. A atividade ela tá com previsão aqui, eu deixei um tempo bem grande para vocês devido a tudo. Deixei aí para até dia 28 de outubro, que é a última sexta-feira do mês de outubro, às 23h59. Tá? Então ela já está liberada, abriu hoje às 12 horas, ao meio-dia. Lembrando que ela vale ali 1/8 da nota final, né? E ela também convalida a presença, né, desse dia. Então não esqueça de fazer. Dessa semana eu vou estar liberando posteriormente para vocês, no máximo ali até domingo, tá? Vou estar deixando também a atividade 2, também com prazo maior ali para vocês poderem estar fazendo até o dia 28. Né? Importante, não esqueçam de realizar essas atividades, certo? Então vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho aqui ou melhor, do cálculo de limites, né? No conteúdo anterior a gente viu ali a introdução, a questão dos limites, uma análise mais gráfica, uma análise mais numérica, que são as tabelas de aproximação, e hoje a gente vai partir ali para algumas formas, né, do cálculo do limite de uma função. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Né? A gente tem algumas propriedades dos limites que podem nos auxiliar para fazer esse cálculo. Né? Então, a gente tem 5 propriedades básicas e depois nós temos algumas outras propriedades. A primeira propriedade do cálculo de um limite, ela fala o seguinte para nós, tá? Ele fala o seguinte, né? Se eu tenho, desde, claro, né, os limites eles existam, e considerando C, né, a letra C nessas fórmulas uma constante, você tem o seguinte, o limite da f de x para tende a A, e você tem um limite de uma g de x, ou seja, está declarando duas funções diferentes, calculados para o mesmo valor de tendência do x, ou seja, o x se aproximando do mesmo valor para ambas. Né? Então, se você se depara com essa primeira situação, que é o limite sendo calculado para a soma de duas funções, você pode fazer a soma dos limites. Tá? Então, você pode separar esse limite em dois e calcular separadamente. Tá? O mesmo vale para a subtração. Então, se você tem o limite de uma subtração de duas funções, você pode fazer a diferença dos limites. Tá? Se você tem o limite de uma constante multiplicando uma função, o limite vai ser a mesma coisa que o limite da função vezes o valor dessa constante. Se você tem o limite de um produto de duas funções, né, então a função f multiplicando a função g, o seu valor do limite pode ser obtido fazendo o limite da função f vezes o limite da função g. Então, se você tem um produto dentro do limite, você pode quebrar numa multiplicação. Tá? E a propriedade 5 diz aqui que se você tem o limite de um quociente, né, ou seja, de uma divisão de duas expressões, de duas funções, você pode quebrar isso aqui na divisão dos limites. Então você pode separar fazendo o limite da função f dividido pelo limite da função g, desde que, né, o limite do quociente, né, do denominador que você tem aqui, que é a função g, ele não seja zero, né, ele tem que ser diferente de zero. Caso contrário, essa propriedade ela não vai dar validade. Né? A gente vai ver nos exemplos a seguir. Tá? Então, interessante, né, que você pode tentar guardar essas propriedades da seguinte forma. Né? Então, o limite da soma é a soma dos limites. Tá? Perdão.
O limite de uma diferença é a diferença dos limites. O limite de uma constante multiplicando uma função é a constante multiplicando o limite da função. O limite de um produto é o produto dos limites, né? Então, o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que, né, o limite do denominador não seja zero. É uma forma para você tentar guardar ou enunciar essas 5 primeiras propriedades do cálculo do limite. Vocês vão ver como que elas facilitam a nossa vida. Tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Né? Exemplo 1. Usando as propriedades dos limites e os gráficos de f e g, na figura 1 que está disposta aqui, para calcular os limites, os seguintes limites, se caso eles existirem. Né? Então ele fala assim, olha, limite da f de x mais 5 vezes a g de x para quando x tende a menos 2. Primeiro, vamos entender aqui. A função f é essa curva em rosa, perfeito? E a função g é essa curva em azul. Tá? Ele quer que a gente atente para o menos 2. Então, eu vou fazer aqui só uma representaçãozinha para a gente olhar melhor onde que está esse menos 2. Né? Então, a gente tem aqui a referência, que aqui é o zero. Tá? Então, você tem aqui sendo o menos 1. E aqui você tem o menos 2 para x. Tá? Aqui é 1, ele denomina então que cada quadradinho aqui tem uma unidade. Aqui é o 2 e assim subsequentemente. Tá? Então ele fala menos 2, se ele está falando para a gente que ele quer no menos 2, ele quer que a gente analise exatamente a expressão neste ponto. Tá? O que está acontecendo com ela nesse ponto. Então vamos dar uma olhada. Né? Ele quer o limite da f de x mais 5 vezes a g de x. Então vamos perceber, né? Para f de x se aproximando do menos 2, então quem é f de x? A f de x é essa curva em rosa. Vou mudar aqui para o apontador, né? Essa curva em rosa. Quando eu me aproximo do 2, né, por ambos os lados da função, ou seja, pelos valores inferiores e pelos valores superiores a menos 2, a gente percebe que ela está se aproximando desse ponto. Nesse ponto aqui você tem que o valor de y é igual a 1. Tá? Então você tem que o limite, né, para f de x, para quando x se aproxima de menos 2, é 1. Para g de x, né, você vai acompanhar essa curva. Então, conforme aproximo de 2 para g de x, você está se aproximando deste pontinho aqui. E esse pontinho você tem aqui o menos 1. Né? Se aqui em cima é 1, uma unidade abaixo é o menos 1. Tá? Então, o limite da g de x para quando x tende a menos 1, 2 é igual a menos 1. Então, se a gente pegar aquela preposição, né, o limite da f de x mais 5g de x, g de x para quando x tende a menos 2, eu posso separar esse limite em limite da função f para quando x tende a menos 2, mais o limite da 5g de x para quando x tende a menos 2. Primeira propriedade, uma soma dos dois limites. Perfeito? Note agora que você tem aqui um 5 multiplicando. Se você tem o 5 multiplicando, você cai na propriedade 3, que fala ali se tem uma constante multiplicativa, você pode separar. Logo, teremos aqui o limite da f, para quando x tende a menos 2, mais 5 vezes, já que está multiplicado por 5, o limite da g de x, para quando x tende a menos 2. E aqui a gente sabe os dois limites separadamente, ou seja, este limite vale 1, este limite vale menos 1. Então, nós temos 1 mais 5 vezes menos 1, que gera para nós, então, o menos 4 como solução desse limite. Perfeito? No caso da letra B, né? No caso da letra B, nós temos o seguinte, a função g vezes a função f vezes a função g, o limite da multiplicação, para quando x tende a 1. Né? Então, quem é o 1? O 1 está aqui. Tá? Se eu pegar a função f, aí acompanhar ela pelos dois lados, a gente percebe aqui, né? A gente percebe nessa situação que ela está se aproximando do número 2. Tá? Ela está se aproximando do número 2. Vou colocar aqui para continuar chamando. Ela se aproxima do número 2. Enquanto que a g, que é a funçãozinha azul, a gente percebe que de um lado, estou próximo do 1 aqui, de um lado ela está próximo do menos 2,
enquanto que se eu me aproximar pelos maiores, ela está se aproximando do menos 1. Você tem aqui então uma divergência. Tá? Então você tem o seguinte, né? O limite para quando x tende a 1 da função f é 2. Tá? Mas enquanto isso, o limite da g ele não existe, pois os limites laterais, né, a esquerda e direita, são diferentes. De um lado é menos 2, do outro lado é menos 1. Tá? Logo, né, a gente não vai poder usar a propriedade 4, porque eu tenho uma diferença. Né? A gente já vai chegar a essa conclusão, é que esse limite não existe. Porque se eu considerar o inferior, nós teremos o limite da f vezes o limite da g, que seria 2 vezes menos 2, que gera menos 4. Se eu considerar o superior, que são pelos maiores que 1, você tem o limite da f, aproximando do x mais 1 e 1 mais, né? E o limite da g por x aproximando-se de 1 mais. Você tem 2 vezes menos 1, gerando menos 2. Então você tem aqui a divergência, né? Os dois valores são distintos. E quando isso acontece, a gente define então que esse limite ele não existe. Ok? E na letra C, nós temos o limite do quociente, a divisão entre essas duas funções, para quando x tende a 2. Então, para quando x tende a 2, a gente está analisando a função neste ponto, né, para 2. A função f, a gente consegue perceber que ela está se aproximando deste pontinho, está marcado aqui, que é algo em torno do 1,5, né? Esse aqui é 1, aqui é 2, aqui está praticamente no meio, né? Pode ser 1,5, 1,4, né? Que a gente não consegue declarar com certeza qual é o valor, mas é algo próximo de 1,5, 1,4. Né? A função g, que é a nossa azul, a gente percebe que ela está situada neste ponto. Né? Este ponto é zero. Né? Então ela está se aproximando do y igual a zero. Tá? Então vamos ver ali o que vai acontecer. Então lá, os gráficos mostram o seguinte. O limite da função f, para quando x tende a 2, é aproximadamente 1,4. Tá? Enquanto que o limite da função g ele é igual a zero. O que acaba acontecendo? Tá? Você tem que a função g está no denominador. O limite dela se aproximando de zero vai gerar uma divisão por zero. Então você não tem como aplicar a propriedade 5. Tá? Você chegaria ali no caso de uma divisão por zero que é inexistente. Tá? Então a gente precisaria aplicar um outro método, fazer uma análise um pouco mais distinta, usando os limites laterais, para que tenha uma conclusão melhor. Mas normalmente quando isso acontece, que chega ali no alguma coisa dividido por zero, isso já se torna algo inexistente. Né? A gente poderia fazer essa análise melhor se fosse indeterminado, o que é o zero dividido por zero. Tá? Então vamos ver aqui mais umas outras propriedades. A gente tem a propriedade 6, essa aqui é uma propriedade muito boa, né, muito valiosa, conjuntamente com a propriedade 7 e a propriedade 8. Tá? Por quê? Se eu tenho uma função elevada a um expoente, ou seja, o limite de uma f elevada a alguma coisa, eu posso fazer o seguinte, eu posso calcular o limite da parte de dentro e elevar ao expoente. Tá? Sendo ali, claro, né, n, né, o expoente, um número inteiro positivo. Tá? Se for negativo, essa propriedade já vai se tornar inválida. Tá? E as outras duas propriedades que são interessantes são essa daqui. O limite de uma constante vai ser exatamente a própria constante. Tá? Então, se não tem variação, né, não tem a variável x, o limite da constante vai ser a própria constante. E o outro interessante muito utilizado é esse, que é o limite da variável. Né? Limite de x, para quando x tende a A, é exatamente o próprio valor de A. Tá? Isso facilita muito o cálculo do limite. Certo? Agora, baseando-se nesse daí, a gente tem algumas outras definições que são partindo da função f de x. Tá? Se eu tenho, por exemplo, o limite de x elevado a n, né, isso aqui é uma conclusão partindo da propriedade 8 como a propriedade 6, certo? Ela é a junção essa propriedade 9. Ela vai falar que o limite de x elevado a n, tá? A gente tem que o limite de x é o valor de A. Então, se eu tenho limite de x elevado a n, você vai ter que o resultado desse limite é o valor de A elevado a n, sendo ali o expoente um número inteiro positivo.
Tá? Isso nos vai levar ali a uma coisa chamada limite de forma direta, ou seja, que você só aplica a substituição para o cálculo do limite. O limite de uma raiz, né, a propriedade 10, o limite de uma raiz, tá, de índice n de x, acaba caindo na mesma situação. O limite de x é o valor de a, logo o limite da raiz de x vai ser a raiz enésima de a, considerando ali n sendo um número positivo, tá? E se caso n for par, né? Se n for par, supomos que o a tem que ser maior do que zero, né? Se ele for negativo, também não vai existir. A outra propriedade que temos também proveniente das raízes, de forma um pouco mais geral, é que se você tem o limite da raiz de uma função, nós teremos ali então que o limite vai ser a mesma coisa que a raiz do limite da função. Então você pode, da mesma forma da potência, que é a propriedade 6, né? Você tem f de x elevado a n, né? Você pode fazer o limite da f e depois elevar ao valor do expoente. Para a raiz, a mesma coisa, você pode calcular o limite da função f e depois calcular a raiz ali, lembrando-se, né, tomando-se a consideração que o limite dessa função ele deve ser maior do que zero se a raiz for de índice par, porque senão, se for um número negativo, esse limite também não vai existir, porque a raiz de índice par não existe para radicandos negativos, tá? Bom, ali são 11 propriedades que a gente precisa conhecer, que ajudam para a gente calcular esses valores de limite de forma mais prática, sem precisar fazer tabelas de aproximação. Né? Então vamos lá. Calcule os limites a seguir, justificando cada uma das passagens. O que nós temos aqui? Limite de 2 vezes x ao quadrado menos 3x mais 4 para quando x tende a 5. Então note que eu tenho aqui uma diferença e uma soma. Então o que eu posso fazer primeiro? Separar esse limite usando a primeira e a segunda propriedade. Tá? Como assim? Vou ter o limite de 2x ao quadrado, quando x tende a 5, menos o limite de 3x para quando x tende a 5, mais o limite do 4 para quando x tende a 5. Perfeito? O que a gente observa? Aqui você tem um 2 multiplicando, aqui você tem um 3 multiplicando. São constantes multiplicativas. Então, eu posso usar a propriedade 3. Então, eu vou ter 2 vezes o limite de x à quinta, para quando x tende a 5, menos o 3, então, veio multiplicando, 3 vezes o limite de x para quando x tende a 5, mais o limite de 4 para quando x tende a 5. Agora, se a gente aplicar as propriedades 7, 8 e 9, nós temos o seguinte. Primeiro, né? 4 é uma constante. Então, o limite de uma constante é exatamente a própria constante. Aqui ele colocou na ordem, tá, gente? Por exemplo, aqui é limite de x ao quadrado, expoente 2. Se a gente voltar lá rapidinho, ó, se a gente voltar aqui rapidinho, ó, limite de x elevado a n é igual a elevado a n. Tá? Então, se a gente tem, quanto que é o a? O a é 5, então ficou 2 vezes 5 elevado ao quadrado, menos 3 vezes, aqui é o limite de x, quando x tende a a. Como eu disse anterior, o limite de x é igual a exatamente o valor de a, então você vai ter 3 vezes 5. E o limite da constante é a própria constante. Então, a gente resolvendo aqui, a gente tem 2 vezes 25, que são 50, menos 15, que são 35, mais 4, 39. Então, a gente consegue, usando as propriedades, fazer o cálculo desse limite. Perfeito? Letra B, né, que é esse cálculo. Aqui a gente tem um quociente. Né? Então, aplicando a propriedade 5, nós temos o seguinte. Né? Você tem aqui x ao cubo mais 2x quadrado menos 1 dividido por 5 menos 3x para quando x tende a menos 2. Tá? Então, eu tenho o limite de x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1, que é a parte de cima, dividido pelo limite de 5 menos 3x, que é a parte de baixo, que é o nosso denominador. A propriedade 5 garante que a gente faça isso desde que o denominador aqui embaixo ele não dê zero. Depois a gente vai verificar se ele vai acabar dando zero ou não. Aqui em cima eu tenho uma soma e uma diferença. Então a gente tem aqui a primeira e segunda propriedade e temos o 2 multiplicando, que é a terceira propriedade. Então, a gente já pode aplicar as três propriedades juntas. Então, ficaria limite de x ao cubo, mais 2 vezes, que é esse 2 aqui, vezes o limite de x ao quadrado,
menos o limite do 1, tá? Para todos eles, para quando x tende a menos 2. E embaixo nós temos a diferença, então a gente tem o limite de 5 menos o 3 aqui multiplicando, 3 vezes o limite de x, certo? E agora, usando as propriedades 9, 8 e 7, né? Aqui você tem a potência, então a tendência é para menos 2, então você faz menos 2 elevado ao cubo, mais 2 vezes menos 2 elevado ao quadrado. O limite da constante é a própria constante, então menos 1, dividido por, né, o limite da constante é a própria constante, e o limite de x é o mesmo valor da tendência, né, o valor de A que está aqui embaixo, então menos 2, então 3 vezes menos 2. Fazendo essa operação, você vai ter o menos 8, né? Aqui você vai ter mais 8, então menos 8 com mais 8, zero, ficou menos 1. Aqui embaixo você vai ter 5 mais 6, né? Menos 3 vezes menos 2 dá mais 6, então você tem 5 mais 6 que gera 11. Temos aqui então o valor desse limite. Perfeito? Algumas observações, né? Por exemplo, no caso lá da letra A, que a gente tinha, a função era 2x² menos 3x mais 4, se eu calcular a f de 5, né, que era a tendência, né, ela estava tendendo para 5, né, se aproximando de 5, se eu calcular o valor da função para 5, dá 39, que é exatamente o resultado do limite. Perfeito? O que isso quer dizer? Em alguns casos, principalmente quando a função ela é contínua, né, ou que ela não tem ali, ela é racional, né, ela tem ali uma divisão bonitinha, ela tem um domínio certo, correto, não tem problema com nenhuma análise mais rebuscada, ela não tem descontinuidade. Normalmente o limite ele tem a tendência a ser exatamente igual ao valor da imagem. Nem sempre, né? Mas na maioria das vezes isso acaba acontecendo. Tá? Então, para obter, por exemplo, a resposta correta ali, nesse exemplo 2A, se você substituísse por 5, você chegaria diretamente. Isso é um caso aí da substituição direta. Tá? Então, as funções no exemplo 2 são, né, polinomiais e racional, respectivamente. Se você aplicar a propriedade dos limites, isso vai demonstrar para você que a substituição direta sempre funciona para esse tipo de função. Tá? Então, se for uma função polinomial ou racional e A estiver dentro do domínio da função f, então o limite da função é igual à imagem da função, ou seja, você pode calcular apenas fazendo a substituição. Perfeito? Um exemplo, né? Exemplo 3. Encontre o limite de x² menos 1 sobre x menos 1. Tá? Aqui tem uma questão interessante. Tá? Se eu tentar aplicar a substituição, se eu substituir 1 aqui, vai ficar 1 ao quadrado menos 1 e 1 menos 1. O que acaba acontecendo? Você chega no 0 sobre 0. Vamos fazer isso para vocês observarem. Isso aqui é uma coisa interessante. Se eu fizer o seguinte, né? Só para a gente regular, você tem uma f de x. Quem é a sua f de x? Sua f de x é esta expressão aqui. Tá? Então vamos pensar aqui, ó, f de x é x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Se eu calcular a f de 1, por que você está pegando a f de 1? Porque o x está se aproximando de 1. Tá? E eu substituir, você vai ficar assim, 1 elevado ao quadrado menos 1 dividido por 1 menos 1. Estou calculando a imagem. Nós teríamos aqui, então, como resposta, ou retorno dessa imagem, 1 menos 1 dividido por 0, ou 0 sobre 0. O 0 sobre 0 ele é um valor indefinido, né, ou indeterminado. Né? Você não tem o valor e não quer dizer que ele não exista. Você não consegue determinar qual é o valor de 0 dividido por 0. 0 dividido por 0 não é 1, 0 dividido por 0 não é 0, 0 dividido por 0 é indefinido ou indeterminado. Ninguém sabe quanto isso pode dar. Na verdade, eu poderia assumir qualquer valor aí. Então, por isso que a gente chama ele de indefinido. Certo? Então, não teria como a gente aplicar aquelas regras. Né? Então, normalmente a gente precisa aí usar de artifícios. Né? Quando acontece o 0 sobre 0, o limite ele acaba existindo, mas a gente precisa utilizar algumas expressões algébricas. No caso, qual expressão algébrica? Fatoração.
Tá, gente? Então, o que é fatoração? Primeira situação que nós temos que relembrar, né? Existe uma coisa chamada diferença de dois quadrados. Quando você tem, por exemplo, a elevado ao quadrado menos b elevado ao quadrado, isso te sugere que você tem a mais b vezes a menos b. Isso gera esse produto notável, né, que é a diferença de dois quadrados. Então, normalmente a gente olha aqui, eu falo, opa, é x ao quadrado menos 1. Ah, mas não está ao quadrado, mas eu posso falar que é 1 ao quadrado. 1 ao quadrado continua sendo 1. Então, eu posso pegar esse polinômio e escrevê-lo da seguinte forma, x menos 1 vezes x mais 1, ou mesmo escrever ali x mais 1 vezes x menos 1. Isso é bom e útil por qual motivo? Note que ao fazer essa relação, escrever esse cara nesse formato, você ficou multiplicando a expressão por x menos 1 e dividindo ela por x menos 1. Ou seja, você está multiplicando e dividindo pelo mesmo fator. Tá? E quando você faz isso, tá, você pode simplificar. Então a gente poderia simplificar esse x menos 1 com esse x menos 1, gerando uma expressão mais simples, que é o x mais 1, certo? E esse x mais 1, claro, né? Para, aí no caso, x diferente de 1. Tá? Para x diferente de 1, eu posso usar essa expressão simplificada, tá? Que é uma simplificação do questão anterior. E isso te facilita o cálculo do limite. Tá? Então, lá, o numerador e o denominador têm um fator comum, que é o x menos 1. Ao tomarmos, então, o limite, tá? O limite quando x tende a 1, temos que x ele é diferente de 1. Sendo assim, x menos 1 é diferente de 0. Né? Concorda? Para isso aqui zerar tinha que ser 1. A gente tem aí que ele tem que ser diferente de 1. Perfeito? Portanto, podemos cancelar o fator comum e então calcular o limite por substituição direta como segue. Então, lá, simplifiquei esse fator com esse e sobrou o x mais 1, sobrando para a gente limite de x mais 1 para quando x tende a 1. Temos aí, então, 1 mais 1 sendo igual a 2. Né? Então, o cálculo do limite para esse valor. Tá? O limite nesse exemplo, né, já foi calculado numa sessão anterior, então não está calculando a tangente da parábola, tá, gente? Isso aqui é do livro que eu peguei, uma informação muito útil nesse momento, tá? Então a gente pode fazer esse processo de simplificação. Então, alguma observação? No exemplo 3, conseguimos calcular o limite substituindo a função dada, né, por uma mais simples, que é a x mais 1, que tem o mesmo limite. Isso é válido porque a f de x é igual a g de x, exceto quando x é igual a 1. Tá? E no computo de um limite, né, quando x tende a 1, né, não consideramos o que acontece quando x é exatamente igual a 1. Em geral, temos o seguinte fato útil. Né? Se f de x é igual a g de x quando x é diferente de a, então o limite da f de x é igual ao limite do g de x, desde aí que o limite ela exista. Tá? Outro exemplo, calcule o limite de 3 mais h elevado ao quadrado menos 9 dividido por h quando h tende a zero. Certo? Então, se a gente considerar que a nossa função é uma função de variável h, dada por 3 mais h ao quadrado menos 9 sobre h, tá? Então, ali como no exemplo 3, né, não podemos calcular o limite para quando h tende a zero. Por que não dá? Se eu colocar zero aqui, gente, vamos fazer isso aqui para vocês fazerem essa verificação. Tá? Se eu pegar, deixa eu mudar aqui, porque a minha canetinha não está muito legal. Tá? Se eu pegar e substituir o h igual a zero, a gente estaria fazendo assim, f de zero. Perfeito? Olha lá, tendência aqui, o h é sendo zero. Então, eu estou substituindo por zero. A gente teria 3 mais zero ao quadrado menos 9, dividido por zero.
já começa que dá uma divisão por zero. Segundo, ao você continuar esse cálculo, você vai ter 3 mais 0 é 3, ao quadrado é 9. 9 menos 9, né? Chegaríamos em 9 menos 9 sobre zero, chegando em 0 sobre zero, que é o caso lá do valor indefinido, valor indeterminado. Certo? Bom, o que eu vou precisar fazer de estratégia? Eu vou tentar desenvolver esse carinha. Né? Então, como que a gente vai desenvolvê-lo? A gente vai ter aqui que se eu usar o produto notável, vamos colocar ele para vocês aqui, que às vezes é difícil a gente lembrar dessas coisinhas, né? Lembrar de como calcula o produto notável. Quando a gente tem A mais B, ou seja, um valor acrescido de outro, que é o 3 mais H elevado ao quadrado, isso aqui é chamado de quadrado da soma. Né? O que é quadrado da soma? É quadrado de uma soma, certo? Então a gente tem que a resposta, né, o valor disso vai ser o valor de A elevado ao quadrado, mais 2 vezes o valor de A, vezes o valor de B, mais o valor de B elevado ao quadrado. Né? Isso aqui é equivalente a essa expressão. Então, se a gente usar isso nesta, né, no 3 mais H ao quadrado, nós vamos ter 3 ao quadrado, que são 9. Aí você vai ter 2 vezes 3 vezes H, que vão ser 6H, mais H elevado ao quadrado menos 9 dividido por H. Logo, você tem um 9 positivo e um 9 negativo, você pode cancelar esses dois, sobrando 6H mais H ao quadrado dividido por H. O H ele é um fator comum, né? Se a gente observar aqui, ele aparece nos dois termos. Então eu posso colocar ele em evidência, então eu coloquei o H em evidência, vezes o 6 e o H. Lembre que você pode verificar, esse H vai multiplicar o 6 e esse H vai multiplicar o H. Então H vezes 6, 6H. H vezes H, H ao quadrado, né? Dividido por H. Posso simplificar o H de cima com o H de baixo, me sobrando a expressão 6 mais H. Certo? Então eu posso trocar esse limite inicial por este limite que nós temos aqui. Tá? Então, no lugar de 3 mais h ao quadrado menos 9 por h, eu posso calcular o limite de 6 mais h para quando h tende a zero. Então eu fiz aqui uma simplificação dessa expressão para uma expressão mais simples que vai me retornar o mesmo valor do limite. Calculando de forma direta, a gente vai ter 6 mais 0. Né? Que vai dar 6. Então, cheguei diretamente no limite aí depois de fazer essa simplificação. Feito? Bom, gente, eu separei alguns exercícios, vou resolver esses exercícios com vocês, só vou dar uma ajeitada aqui, rapidinho, para que fique um pouco mais plausível para a gente fazer esses exercícios. Né? Então, deixei aqui alguns exercícios, vou colocar 2 telinhas aqui, mais 2 telinhas aqui. Caso seja necessário, depois eu coloco mais. Tá? Bom, no exercício 1, ele fala o seguinte, né? Dado que o limite da f para quando x tende a 2 é igual a 4, o limite da g para quando x tende a 2 é igual a menos 2, e o limite de h para quando x tende a 2 é igual a 0, a gente encontrar o limite ali de cada um deles e verificar se ele existe, explicando o porquê. Então, vamos fazer a letra A. A letra A ele traz para nós essa expressão, tá? Traz essa expressão, que é o limite de f mais 5g para quando x tende a 2. Tá? Então, a primeira coisa, o que nós vamos fazer na letra A? A gente vai escrever o seguinte, limite da f de x para quando x tende a 2. Aqui você tem 5 vezes a g, então a gente pode colocar mais 5 vezes o limite da g de x para quando x tende a 2, certo? Separei pela propriedade 1 e pela propriedade 3, perfeito? Bom, quanto que é o limite da f? O limite da f é 4 e o limite da g é menos 2, então a gente vai ter aqui como resposta 4 mais 5 vezes menos 2. Vamos ter então aqui 4 menos 10. Temos que o limite dela é menos 2. Perfeito? Na letra B,
nós temos o seguinte: limite da g de x ao cubo. Lembrar aqui do que a nossa propriedade fala. Tá? Se a g de x está ao cubo, eu posso fazer o limite da g de x, para quando x tende a 2, elevado ao cubo. Tá? O que eu estou querendo dizer? Calculo o limite da g e elevo ao cubo. O limite da g é menos 2. Então, a gente vai ter aqui menos 2 elevado ao cubo, que vai gerar menos 8. Perfeito? A letra C, ele quer o limite da raiz da função f. Então, a gente vai usar a mesma propriedade. Né? Se é o limite da raiz da função, é a raiz do limite da função f para quando x tende a 2. Tá? Então, reescrevi esse limite usando a propriedade. Agora, quanto que é o limite da f? O limite da f é 4. Então, eu vou ter aqui a raiz quadrada do 4, que vai ser igual a 2. Perfeito? Vamos lá para a letra D. Letra D, nós temos o limite de 3f sobre a g, certo? Então, a gente vai reescrever isso de que forma? Vamos olhar, divisão e ter um produto aqui por constante. Então, a gente vai ter aqui 3 vezes o limite, né, o 3 manteve, da f de x, para quando x tende a 2, dividido, tá, pela g, pelo limite da g de x para quando x tende a 2. Eu vou ter, então, 3 vezes o limite da f, que é 4, dividido pelo limite da g, que é menos 2. Então, nós chegamos aqui em 12 dividido por menos 2. Temos como resposta, então, que esse limite vai dar menos 6. Certo? Vamos aqui para o próximo, a letra E, nosso exercício. Letra E, o que nós temos ali? Limite da G dividido pelo limite da H, né? O limite de G dividido por H. Então, se a gente fosse reescrever, ficaria limite da G dividido pelo limite de H. Ambos aqui para quando x tende a 2. Pessoal, peço desculpa quanto a letra, porque a minha mesinha, eu estou desacostumado a usar a mesinha, e 2, eu não sei porque ela não está dando uma precisão tão interessante assim. Acho que eu perdi a prática de utilizá-la. Né? Bom, o limite da g ele é menos 2, o limite da h é 0. Tá? O limite da h é 0. Então, nós temos aqui o seguinte, tá? Temos o seguinte, menos 2 dividido por 0. Menos 2 dividido por 0 gera para nós aqui uma inexistência, tá? Boa noite, Maria Eduarda, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem, senhor? Tudo ótimo. Estava aqui gravando conteúdo, explicando. Tudo bem. Você vai querer acompanhar? Você está com alguma dúvida, alguma coisa que eu possa estar esclarecendo Não, antes? é que na verdade na semana passada eu não consegui estar acessando a aula. Aí essa Ah, semana eu pensei que seria aula com todos os alunos, alguma coisa assim. então, Maria, só deixa eu deixar claro como que acontece. É o seguinte, a ideia, Uhum. né, é que o horário de aula ele seja mais voltado para esclarecimento de dúvidas, Ah, sim. tá? Uhum. E eu sempre tento deixar o material gravado com antecedência. Infelizmente, Ah, como que aconteceu muitas coisas essas semanas aqui, eu não uhum. consegui deixar o material com, com antecedência ali para vocês acessarem. Mas daí o que eu estou fazendo? Nesse momento eu estou exatamente fazendo isso, né? Eu estou gravando a aula e acompanhando alguém que caso entre queira acompanhar, Ah, certo? sim. Mas Entendi. o que eu reforço, a presença, tudo isso, ela não vai ser convalidada se você está ou não presente,
nesse Uhum. momento, né? Você pode assistir a gravação a hora que você achar melhor. Eu sempre vou estar gravando o que estiver acontecendo nesse horário ou conteúdo que eu deixo gravado. É, e a presença vai ser convalidada pela realização da atividade, né? Então você fez a atividade, você ganha presença e também vale ali uma parte da nota final, né? A entrega das atividades, a nota final ela vai ser exatamente a média de todas as atividades de cada uma dos encontros, tá? Sim, sim. Ah, então a nota vai ser contabilizada através das atividades, não vai ter prova na matéria do senhor. Isso, não vamos ter uma. Na realidade, são atividades avaliativas ao longo do semestre, não necessariamente, né? No caso, não teremos uma avaliação final, né? Ah, sim, entendi. Então, tudo bem. Certo? Mas se você quiser acompanhar, fique à vontade. Se você quiser assistir depois também fique tranquila, sem preocupação nenhuma, tá? Tudo bem, então, professor. Muito Perfeito. obrigada. De nada. Então, pessoal, vamos voltar aqui, né? A gente estava na questão F, né? A gente ia para a questão F, a gente chegou ali no limite de não existência, né? Já que deu a divisão por zero, a gente já poderia ter verificado que isso aconteceria, né? Nesse momento. É a divisão entre os dois limites, o limite de h ele retorna sendo zero, tá? Então a gente não precisaria fazer. A F a gente tem uma situação interessante, né? Você tem o limite de g vezes h dividido por f. Como que a gente pode usar as propriedades ao nosso favor? A gente teria, então, reescrevendo os limites, o limite da f de x, deixa eu só confirmar, é a g de x, não é a f, tá? É a g, vezes o limite da h dividido pelo limite da f de x. Para quando o x tende a 2, o x tende a 2 e o x tende a 2. Tá? Então eu separei, né? Então produto, separei na multiplicação dos dois limites, né? O limite de um produto é igual ao produto dos limites e o limite da divisão é igual ao limite do numerador dividido pelo limite do denominador, né? Agora a gente vai pegar os limites, nós temos AG sendo menos 2 e AH sendo zero, então a gente vai ter aqui menos 2 vezes zero, dividido pelo limite da f, que é 4. Nesse caso, a gente chega em zero dividido por 4. Zero dividido por 4 existe, é zero. Tá, gente? O que não acontece é a divisão pelo número zero. Né? Você não pode ter o denominador sendo zero. Em outros casos, não tem problema nenhum. Então, a divisão deu por zero, a divisão foi 4 dividido por zero, que é zero, então o limite dessa expressão também é zero. Tá? Então as propriedades sendo aplicadas desta forma. Vamos para o próximo para a gente dar uma olhadinha. Aqui ele traz já uma análise com um gráfico. Tá? Então, os gráficos de f e g são dados, use-os para calcular o limite. Caso, né, não exista, explique o porquê. Tá? Então vamos lá para a letra A. Para a letra A, note que nós temos o limite de uma soma. Perfeito? Então a gente vai quebrar nos limites. Então você vai ter o limite da f de x para quando x tende a 2, mais o limite da g de x para quando x tende a 2. Agora eu preciso saber quantos são o valor de cada um desses limites. Tá? Como que eu vou olhar? Vou achá-los através do gráfico. Então eu estou trabalhando com o número 2. Né? Então o 2 aqui, ó, nós temos que o 2 está aqui, ó, que é 1, né, aqui é 2. Acompanhando a curva, a gente percebe que ela está se aproximando desse ponto, que é o x menos 1. Tá? O x sendo igual a menos 1. Então a gente vai fazer o seguinte, né? O nosso limite ele vai ser da f menos 1 mais o limite da g. Então vamos ver aqui o limite da g.
Vou fazer o seguinte, vamos marcar esses valores para facilitar as nossas vidas. A gente tem aqui, ó, para 2, para menos 1, para 0, para 3, para 2 e para menos 1. Tá? Vamos marcar esses valores para ficar mais fácil. Então, limite da f de x para quando x tende a 2, nós temos o seguinte, ele vai para menos 1. O limite da g de x para quando x tende a 2, né, eu preciso olhar para outra função, né, para o outro gráfico, que é o gráfico da g. Para 2 está aqui, ele está batendo neste pontinho aqui, ó, aproxima-se deste ponto. Então, esse ponto aqui tem coordenada 2. Tá? Então, ele vai dar ali 2. Certo? Temos aqui, então, o valor 2. Vamos ver quem mais a gente precisa, né? Vamos marcando as informações. Limite da f, vou colocar f só para ficar mais rápido, para quando x tende a 0, é igual. Bom, para 0 é esse ponto, a gente está aqui. Aqui dá 2 também, né? Então, 2. O limite da g para quando x tende a 0 é g. Para 0, ele não existe. Tá? Professor, por que ele não existe? Porque se eu me aproximo, olha, ele se aproxima desse ponto, se aproxima desse ponto. Isso aqui se torna indefinido, né? Inexistente no caso do limite. Para menos 1, né? Ele também quer para menos 1, vamos marcar aqui também, limite da f para quando x tende a menos 1. Para menos 1 está aqui, né? O menos 1. Eu estou me aproximando desse ponto que é igual a 1. Tá? Então, aproxima-se, né? 1. O limite da g para quando x tende a menos 1, então, para menos 1 está aqui, ele se aproxima deste ponto, que é o y igual a 2. Tá? Mais uma informação. Ele também quer para 3, né? No caso da letra D, ali, ele está usando como referência o 3. Então, vou marcar aqui em algum canto, né? O limite da f para quando x tende a 3, então, para 3, aqui é o 2, aqui é o 3. Ele se aproxima deste pontinho aqui, que é o 1 positivo. Tá? Então, 1 positivo. O limite da g para quando x tende a 3, né? Então, para 3 você está trabalhando com este ponto aqui. Note que você está neste ponto aqui, aqui é 0. Tá? É 0. Aqui, de novo, é para 2, a gente já tem esse cálculo para 2. E aqui é para menos 1 para g. Né? Vou marcar em algum lugar aqui. Né? Limite da g para quando x tende a menos 2. Para quando x tende a menos 2, x tende a menos 2 está aqui, ó. Bem aqui, ó, menos 2 aqui, a g de x. Não é menos 2, é menos 1, perdão. Para menos 1 é aqui. Para menos 1 a gente já tinha marcado, né, inclusive. Já tínhamos marcado, então não é necessário. Eu confundi pensando que era para menos 2, é para menos 1. Então, agora sim, né? Fiz essa marcação para facilitar ali o estudo. Tá? Então, marquei todos os limites separadamente para cada ponto. Tá? Então, lá, para x, g de x para quando é 2? É 2, né? Está marcado aqui. Então, ficou menos 1 mais 2 vai ser igual a 1. Então, o limite da letra A. Letra B. Letra B é o limite da diferença. Então, a gente teria limite da f de x menos o limite da g de x. Só tomar cuidado. Para quem? Para quando x tende a 0. Tá? Então, x tende a 0, x tende a 0. Isso vai ser igual a... Bom, para quando x tende a 0, a f dá 2 e a g não existe. A gente chega no seguinte... 2 mais inexistência. Se eu pego 2 e somo com algo que não existe, a resposta é inexistente. Tá? Então, esse limite ele não existe porque o limite da g não existe. Perfeito?
Um dos dois limites não existindo, automaticamente todo o limite não vai existir. Tá? Letra C. Vamos dar uma olhadinha na nossa letra C. É o limite do produto, para quando x tende a menos 1. Então, a gente vai ter o produto dos limites. Limite da f de x para quando x tende a menos 1, vezes o limite da g de x para quando x tende aí também a menos 1. Tá? Bom, para menos 1, né, a f ela tende a 1 e a g tende a 2. Então, a gente vai ter aqui 1 vezes 2. E a nossa resposta, então, é 2. Tá? Vamos lá para a letra D. O que ele pede na letra D? É o limite da divisão. Tá? Então, você teria limite da f dividido pelo limite da g. Para quanto? Né? Para quando x tende a 3. Tá? Então, x tende a 3, x tende a 3. Certo? Agora, o limite da f para quando x tende a 3 é 1, enquanto o da g é 0. Olha lá, chegamos na divisão por 0. Isso caracteriza para a gente uma inexistência. Esse limite não existe. Perfeito? Já poderíamos ter visto, o limite de baixo é 0, então não vai existir. Tá? Claro que eu preciso olhar a parte de cima, né? Então, a letra E. Vamos ver o que ele pede na letra E. Na letra E, você tem limite de x ao quadrado vezes a f de x para quando x tende a 2. Então, produto. Produto vai ficar, então, limite de x ao quadrado para quando x tende a 2, é isso mesmo, x tende a 2, vezes o limite da f de x para quando x tende a 2. Então vamos lembrar uma coisinha aqui. Tá vendo que isso aqui é o limite de uma potência? Limite de x ao quadrado para quando x tende a 2. Isso aqui a gente tem a propriedade que nos fala sobre isso, né? Isso daqui é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Né? Eu só pego e substituo ali. Vezes o limite da f de x. Né? O limite da f de x para quando x tende a 2 é menos 1. Né? A gente já tinha obtido ele. Aqui vezes menos 1. Nós vamos ter, então, 4 vezes menos 1. Automaticamente, o resultado, então, é menos 4. Perfeito? Vamos para a letra F. Letra F. Limite, ou melhor, né? F de menos 1. Agora vamos falar desse cara. Isso aqui não é o limite, tá, gente? Isso daqui é a imagem. Então, eu vou colocar aqui só para a gente discutir. É o valor da função para quando o x é menos 1. Tá? É isso, né? Mais o limite da g para quando o x tende a menos 1. Tá? Então, mais o limite da g de x para quando o x tende a menos 1. Tá? A f de menos 1, tá? A f de menos 1, quanto que ela vai ser? O menos 1 está aqui, pessoal. O que acontece? Tá vendo que aqui tinha uma bolinha fechada? Ó, aqui tem uma bolinha aberta e aqui tem uma bolinha fechada. Tá? Por que isso aqui é importante? Aqui quer dizer em qual ponto a função ela apresenta a imagem. A imagem dela não está aqui, a imagem dela está aqui em cima. A imagem dela, então, é 1, 2, 3. Tá? Então, a f de menos 1, o valor da imagem para quando x é menos 1, é 3 positivo, certo? Então, a gente vai ter lá 3 mais o limite da g de x para quando x tende a menos 1. O limite da g de x para quando o x tende a menos 1 é 2, a gente já tinha marcado. Então, vai ficar 3 mais 2. E isso vai gerar para a gente a resposta 5. Perfeito? Então, esse exercício aí também. Lembrando, precisa treinar, precisa olhar com cuidado para não cometer erros.
Vamos para mais um, e eu acho que daí é o último, né? O último exercício. Ele calcule o limite justificando cada passagem com as propriedades dos limites que forem utilizadas. Então, vou pegar aqui o exercício 3, né? 3. No 3 nós temos 3. Limite de 3x² mais 2x ao quadrado menos x mais 1. Quando, né, para quando o x se aproxima de menos 2. Tá? Bom, vou usar aqui as propriedades, né? O que seriam as propriedades? Você tem aqui uma soma e subtrações, então eu posso separar isso nos limites da soma e limites também das diferenças, né? E produtos, então eu poderia escrever aqui assim, ó, 3 vezes o limite de x² para quando x tende a menos 2, então separei o primeiro, mais 2 vezes o limite de x ao quadrado para quando x tende a menos 2, menos o limite de x para quando x tende a menos 2, por final, mais o limite de 1 para quando x tende a menos 2. Olha como que fica legal para calcular esse limite dessas formas, né? Olha lá, potência, isso aqui vai ser então 3 vezes menos 2² mais 2 vezes menos 2 ao quadrado menos o limite de x. O limite de x é a mesma coisa para quando está se aproximando. Então, menos 2. O limite da constante é a própria constante. Então, mais 1. Então, a gente vai ter aqui 3 vezes 2 elevado à quarta, ou menos 2 elevado à quarta, é 16, mais 2 vezes menos 2² que é 4, menos com menos aqui é mais, então mais 2, mais 1. Tá? Então, a gente vai ter aqui 3 vezes 16, que são 48, mais 2 vezes 4, que são 8, mais 2, mais 1. Então, a gente tem aqui 48 mais 11. E 48 mais 11 são 59. Temos aí, então, o valor do limite dessa questão 3. Tá? Vamos pegar a questão 4. Na questão 4, nós temos um limite de um produto. Olha que interessante aqui, hein? Temos o limite, tá? Limite de x ao quadrado mais x vezes o limite de 3x ao quadrado mais 6 para quando x tende a menos 1. Perfeito? O que nós vamos fazer nesse caso? Produto, o que eu posso fazer? Escrever o limite através do produto. O limite de um produto é o produto dos limites. Então, vou escrever aqui limite de x² mais x para quando x tende a menos 1 vezes o limite de 3x² mais 6 para quando x tende a menos 1. Tá? Vou aplicar mais propriedades. Tá? Vamos pegar aqui. Note que agora eu tenho uma soma, né? Eu tenho uma soma sendo expressa aqui em cada um desses limites, então vou aplicar a propriedade da soma. Vai ficar limite, só detalhe, tá? Vou colocar aqui entre parênteses, tá? Limite de x ao quadrado para quando x tende a menos 1, mais o limite de x para quando x tende a menos 1. Fechei parênteses, que é o primeiro limite,
vezes o segundo. O segundo tem uma multiplicação por constante e o x ao quadrado. Então, vai ficar 3 vezes o limite de x ao quadrado para quando x tende a menos 1, mais o limite de 6 para quando x tende a menos 1. Certo? Cheguei nessa expressão. Agora, o que é o interessante? Aqui eu posso substituir, né? Então, aqui, ó, x ao quadrado para menos 1, você vai ter, vou colocar aqui um colchetes, você vai ter menos 1 ao quadrado, mais, aqui, menos 1, vezes 3 vezes 3 vezes menos 1 ao quadrado, mais o limite de 6, que é constante, é o próprio 6. Tá? Teremos, então, menos 1 ao quadrado é 1, mais 1, menos 1, vezes 3 vezes 1, mais 6. Tá? O que vai acabar acontecendo aqui é que mais 1 com menos 1 vai zerar, né? Vezes, aqui vai ter 3 mais 6, que são 9. Nós teremos aqui que o resultado, então, é zero, ou seja, o limite dessa expressão é zero, ela está tendendo para zero. Né? A substituição direta também funcionaria. Né? Se eu aplicasse diretamente menos 1 aqui, a gente chegaria em zero vezes alguma coisa e daria. Né? Mas como que ele pede para ir mostrando pelas passagens, a gente fez cada um deles aqui. Tá? Então vamos ali para o exercício 5. Exercício 5. No exercício 5, nós temos, então, uma divisão, tá? Uma divisão. É o limite de t, né? T à quarta menos 2 dividido por 2t quadrado menos 3t menos 3t mais 2. E a gente está calculando isso aqui para quando t tende a menos 2. Tá? Bom, divisão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é usar a propriedade. Então, a gente vai ter limite do t elevado à quarta menos 2 para quando t tende a menos 2 dividido pelo limite de 2t quadrado menos 3t mais 2 para quando t tende a menos 2. Né? Então, propriedade da divisão. Vou aplicar agora as demais propriedades. Né? Então, você tem uma subtração aqui em cima, ficaria limite do t à quarta menos o limite de 2 para quando t tende a menos 2, t tende a menos 2. Dividido, aqui tem um monte de termo, tem produto por constante, então teríamos 2 vezes o limite de t quadrado para quando t tende a menos 2, menos 3 vezes o limite de t para quando t tende a menos 2, mais o limite de 2 para quando t tende a menos 2. Tá? Ficaríamos com essa expressão. Continuando, a gente teria então aqui, ó, limite de t à quarta vai ser então, para quando t tende a menos 2, vai ser menos 2 à quarta menos o limite de 2. 2 é constante, o limite da constante é exatamente a própria constante. Então, limite de 2. Dividido por
2 vezes o limite de t quadrado. Então, 2 vezes menos 2 ao quadrado. Menos 3 vezes o limite de t quando t tende a menos 2, então menos 2. Mais o limite de 2, que é 2. Tá? Então a gente vai ter aqui 2 à quarta é 16, 16 menos 2 dividido por menos 2 ao quadrado é 4, vezes 2 são 8. 3 negativo vezes 2 é mais 6, mais 2. Tá? Chegamos aqui então em 14 dividido por 16. Né? Você vai ter aqui 4 mais 8 são 14, mais 2, 16. Dá para simplificar, você chegaria em 7 oitavos como resposta. Maravilha? Vamos ver aqui o próximo, exercício 6. Vamos pegar aqui o exercício 6. Exercício 6. Exercício 6 é o limite da raiz. Né? O limite da raiz quadrada de u à quarta mais 3u mais 6 para u tendendo a menos 2. Então vamos copiar esse exercício aqui. Então, limite da raiz quadrada de u à quarta mais 3u mais 6, é isso? Mais 6 para quando u tende a menos 2. Certo? Primeira coisa que a gente vai fazer é uma raiz, então eu posso escrever isso da seguinte forma: raiz do limite. Né? Então, a raiz do limite de u elevado à quarta mais 3u mais 6 para quando u tende a menos 2. Primeira coisa que eu posso fazer é usar essa propriedade. Agora, eu ainda posso fazer a raiz. Aí você tem aqui uma soma e colocar limite de u à quarta para quando u tende a menos 2, mais 3 vezes o 3 multiplicando, o limite de u para quando u tende a menos 2, mais o limite de 6 para quando u tende a menos 2. Isso vai ser igual a raiz quadrada de limite de u à quarta para menos 2. Então a gente vai ter menos 2 elevado à quarta mais 3 vezes o limite de u, que é menos 2, mais 6. Tá? Então teremos raiz quadrada de menos 2 à quarta, 16. Menos 3 vezes, mais 3 vezes menos 2 são menos 6, mais 6. Tá? Então isso aqui gera para nós a raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Temos aqui então a resposta questão número 6. Vamos lá para a questão número 7. Questão número 7, nós temos o seguinte: um limite de um produto e de uma raiz. Né? Vai ficando maior cada um dos exemplos, né, dos exercícios. Então, limite, primeiro produto, tá? Então, eu vou usar aqui, pessoal, não, vou copiar, né? Vai ficar 1 mais a raiz cúbica de x. 1 mais a raiz cúbica de x vezes 2 menos 6x. 2 menos 6x mais x ao cubo quando x tende a 8. Tá? X tende a 8. Primeira coisa, limite de um produto. Então a gente vai separar no produto dos dois limites. Tá? Então a gente vai ter o seguinte: limite de 1 mais a raiz cúbica de x para quando x tende a 8,
vezes o limite de 2 menos 6x mais x ao cubo para quando x tende a 8, certo? Agora eu vou começar a quebrar esse limite. A gente vai ter, então, limite, vou colocar aqui entre parênteses, de 1 para quando x tende a 8, mais o limite da raiz cúbica de x para quando x tende a 8, vezes, abre parênteses, limite de 2 para quando x tende a 8, menos 6 vezes o limite de x para quando x tende a 8, mais o limite de x ao cubo para quando x tende a 8. Tá? Bom, o limite de 1, que é constante, vai ser 1 mais o limite da raiz cúbica de x, para quando x tende a 8, vai ser a raiz cúbica de 8, vezes, abre o outro colchetes, o limite de 2 para quando x tende a 8 é 2, menos 6 vezes o limite de x para quando x tende a 8 é 8, mais o limite de x ao cubo para quando x tende a 8 é 8 elevado ao cubo. Tá? Então, nós temos aqui o seguinte, o 1 mais a raiz cúbica de 8 é 2, vezes, a gente vai ter aqui 2, 6 vezes 8, né? 6 negativo vezes 8, você vai ter aqui menos 48, tá? E 8 ao cubo vai ser 254, não, 8 elevado ao cubo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Devia ter deixado a calculadora em aberto, mas infelizmente não a deixei. São 512, tá? Então, mais 512. Então, nós temos aqui como resposta até o momento 1 mais 2, que vão ser 3, vezes. Tá? Você vai ter 512 mais 2, que é 514, menos os 48, que é 466. Tá? 3 vezes isso. Então, a gente vai fazer vezes 3. Nós teremos que esse limite é 1398, certo? Deixa eu só verificar se estava tudo corretinho, é isso mesmo? É isso mesmo, tá? É 1398. E vamos para o último, o exercício 8. O exercício 8, que nós temos aí, então, o seguinte limite. Limite de, tem uma expressão grande, né? Limite de t ao quadrado, é t ao quadrado menos 2, t ao quadrado menos 2, dividido por t cubo menos 3t, t cubo menos 3t mais 5 elevado ao quadrado. Tá? Toda a expressão elevada ao quadrado para quando t tende a 2. T tende a 2. Bom, primeira coisa, você tem uma potência, você tem ali um limite, o que a gente pode fazer? Né? Eu vou fazer bem passo a passo. Né? A gente pode escrever o seguinte, abre colchetes, tá? O limite de t quadrado menos 2 dividido por t ao cubo menos 3t mais 5 para quando t tende a 2, isso elevado ao quadrado. Ou seja, está ao quadrado, eu calculo esse limite. Eu tenho uma divisão. Nessa divisão,
não posso esquecer desse colchetes, eu posso separar esse limite em limite de t quadrado menos 2 para quando t tende a 2 dividido pelo limite de t ao cubo menos 3t mais 5 para quando t tende a 2, e isso tudo aqui não posso esquecer de levar ao quadrado. Tá? Então eu estou separando cada um desses limites. Ainda posso, né, fazer então limite de t quadrado para quando t tende a 2, menos o limite de 2 para quando t tende a 2, dividido pelo limite de t ao cubo para quando t tende a 2, menos 3 vezes o limite de t para quando t tende a 2, mais o limite de 5 para quando t tende a 2. Tudo isso ainda vai estar elevado ao quadrado. Agora eu posso ir calculando os limites. O limite de t quadrado para quando t tende a 2 vai ser 2 ao quadrado menos o limite de 2 para quando t tende a 2 é 2 dividido por limite de t ao cubo vai ser 2 ao cubo menos 3 vezes o limite de t para quando t tende a 2 vai ser 2 e o limite de 5 vai ser 5. Chego nessa expressão aqui, lembrando que isso está elevado ao quadrado. Nós temos então 4 menos 2 dividido por 8 menos 6 mais 5, isso elevado ao quadrado. Temos então 2 dividido por 8 menos 6 é 2, mais 5 são 7. Por 7 elevado ao quadrado. Então, 2 elevado ao quadrado são 4, 7 elevado ao quadrado são 49. Então, temos aí 4 sobre 49, o valor do limite da questão 8. Tá? Interessante que vale frisar, todos esses exercícios que eu fiz, eles eram possíveis ser calculados através do limite direto. O que é esse limite direto? Se eu substituísse na expressão o valor da tendência, tá? Se eu substituísse menos 2 nessa expressão, eu chegaria em 59. Se eu substituísse o menos 1 nessa expressão, você chegaria em 0. Se eu substituísse o menos 2 nessa expressão, eu chegaria nos 7 oitavos. Se eu substituísse o menos 2 nessa expressão, você chegaria em 4. Se você substituísse o 8 nessa expressão, você chegaria no 1398. E se você substituísse o 2 nessa expressão, você chegaria também no 4 sobre 49. Tá? Mas no caso, eu fiz aqui bonitinho separando, porque ele queria que a gente mostrasse cada uma das passagens e as propriedades que foram sendo utilizadas, que são as propriedades desse conjunto, certo? Mas dando para fazer de forma direta, faça da forma direta, que é muito mais tranquilo, tá? Pessoal, por hoje é isso. Não se esqueçam ali de fazer a atividade avaliativa da unidade da aula anterior, tá? E eu vou estar disponibilizando para vocês também o dessa aula, tá? Grande abraço, fiquem com Deus e até daqui 15 dias, que é o nosso próximo encontro. Valeu? Fui!